gente vai começar o nosso culto a Deus mais uma vez. Vamos estar conversando, vamos estar trocando algumas ideias a respeito do ensino da palavra de Deus. Vamos estar refletindo sobre o que realmente tem se constituído como sendo a revelação de Deus a toda a humanidade. E a gente tem sempre lembrado que essa revelação se resume, né? Se resume a uma coisa só. Tem vários aspectos disso, mas uma coisa só é a revelação de Deus. Só uma: amor, tá? O amor de Deus, o amor em si, porque o amor de Deus gera amor. Lembra que amor gera amor? Então, o amor de Deus, não é, gera amor. Ele nos ama e quanto mais vivemos esse amor, mais amor a gente vai estar transmitindo, passando para outras pessoas, porque é assim que funciona. Não tem como fugir disso, não tem como correr disso, tá bom? E no texto bíblico do Salmo 119, versículo 39, a Bíblia diz assim: desvia de mim o opróbrio que temo, né? Pois as tuas ordenanças são boas. Desvia, Senhor, de mim todo o opróbrio, toda a desonra, né? Pois as tuas ordenanças são boas, são maravilhosas para a minha vida, para a minha existência. A paráfrase terapêutica, ela diz assim: somos bem-aventurados, pois o Senhor, atendendo ao seu plano salvador, né, atendendo a esse plano salvador, o plano salvador da graça, né, da graça de Deus, pelo Espírito, tem nos desviado da maldição, tem nos desviado da desonra, tem nos desviado da tristeza, da amargura, né? Quando nos tem guardado quando nos tem guiado e guardado também, né, por suas ordenanças, que em todos os sentidos são boas. As ordenanças do Senhor, em todos os sentidos, são boas e amorosas para com cada um de nós e com todas as outras pessoas do mundo, né? Não somente nós, mas todas as pessoas. As ordenanças do Senhor têm sido abençoadoras, têm sido confortadoras. Agora, é claro que com o nosso espírito, né, o espírito humano, esse espírito ansioso pela violência, pela teimosia, pela desobediência, a gente tem interpretado errado, né, tudo isso que as ordenanças do Senhor se propõem. Então, chegamos ao ponto de afirmar que essas ordenanças existem para condenar, no sentido assim, você tem que obedecer, senão você, entendeu? É como fosse assim uma regra, uma ordem. Chegamos a esse ponto, quando na verdade não é essa a função. A função das ordenanças do Senhor é dizer como estamos, como somos. Então, ao nos falar como estamos, então há também o incentivo para que a gente busque a solução. A Bíblia diz, Jesus fala que só procura o médico, só procura aquela pessoa, aquele profissional que vai ajudar na sua saúde, aquelas pessoas que entendem que estão doentes. Somente os enfermos, somente os doentes é quem procura o médico. Então, a função das ordenanças do Senhor não é nos condenar, mas é nos dizer que estamos condenados. É diferente, é muito diferente, né? Não é afirmar, olha, você vai ser condenado se você não me obedecer. Não, é dizendo o seguinte, você, né, a humanidade, você está condenado porque você não faz aquilo que eu estou orientando, né? Moisés mesmo entendeu assim, entendeu que era para ser atendido. Aquilo, Deus estava mostrando regras que deveriam ser atendidas, quando na verdade não é essa a função. A função das ordenanças é nos ajudar,
é nos auxiliar. É como a febre. Olha que comparação boa. É como a febre. A febre não é nossa inimiga. A febre é nossa amiga. É ela que nos diz que estamos com alguma dificuldade, com algum problema de saúde. Entende? Então, é a nossa amiga. A mesma coisa é a lei. A lei, ela não é a nossa enfermidade. A lei é um sintoma, ela é uma amostra da nossa situação diante do pecado, diante da desobediência em relação a Deus. Então, diante disso, o nosso culto ao Senhor é estudar o seu amor, estudar a revelação que ele manifestou à humanidade em todos os tempos. Não numa época foi de um jeito, na outra época de outro jeito, não. Deus é o mesmo e não muda. Ele ensinou, ele passou a sua revelação da mesma forma como foi na época de Adão, como tem sido nos dias de hoje e como vai ser sempre. Tá? Então, é amor e a revelação é demonstrada a mesma em todas essas épocas. Nós, humanos, é que criamos, né, as nossas interpretações e a gente, então, falha muito, porque junto com essas interpretações vão os nossos preconceitos, vão as nossas intolerâncias, vão as nossas prepotências, né? Então, tudo isso prejudica uma visão, não só uma visão boa da revelação de Deus, como também a transmissão dessa revelação a outras pessoas. Então, cultuamos a Deus estudando o seu amor e a sua revelação, aprendendo, buscando amar, porque quanto mais descobrimos o quanto somos amados, mais a gente, até por gratidão ou por uma coisa espontânea, a gente vai querer amar mais os outros, tá? Até porque é da lei do ser humano. A lei do ser humano é assim: quanto mais você se sente amado, mais você quer amar. Quanto mais você está feliz, mais você quer ver as outras pessoas felizes. Quanto mais você está angustiado, mais você termina se alegrando com a angústia do outro. Quanto mais você está infeliz, mais você quer produzir infelicidade no outro. O ser humano é assim. Então, quanto mais compreendemos sobre esse amor, quanto mais descobrimos quanto ele existe para nós, mais a gente sente necessidade de passar para outras pessoas, né? Então, desfrutar e levar outros a desfrutarem. Os objetivos do amor de Deus com o mundo, né? Diante desse amor, quais são os objetivos? Aí a gente lembra: alcançar a todos, em todos os lugares e em todas as situações. Esse é um objetivo do amor de Deus. Esse é o objetivo de qualquer pessoa que ama. Só que Deus muito mais, né? Mas quem ama é exatamente isso: alcançar a pessoa amada ou as pessoas amadas em todos os lugares e em todas as situações. Porque ama. Deus muito mais. Segundo, atrair todos a ele e seu amor. Também é próprio de quem ama. É atrair a pessoa amada para si e amar essa pessoa, né, com seu amor em ação. E, terceiro, salvar o maior número possível de pessoas. Ele não obriga, é sempre bom lembrar isso. Até para nós que às vezes oramos para que alguém se converta, né? A gente fica naquela oração ansiosa, né, para que as pessoas sejam novas criaturas, se convertam, mas a gente tem que entender que Deus não obriga ninguém a nada. Deus não obriga ninguém a se converter. Deus não obriga ninguém a aceitar o seu plano de salvação. Não obriga. Agora, ele insiste, ele tem como trabalhar, ele convence e assim por diante, mas não obriga, tá? E ele vai fazer isso com as pessoas mesmo que você não peça, né? Então, certeza de que você está interessado na salvação daquela pessoa, mas Deus só está 1000 vezes mais interessado. Então, Deus não fica esperando que você, peça. Ele já está fazendo isso há muito tempo, tentando alcançar o coração daquela pessoa. Agora, quando você ora por aquela pessoa, Deus entende que você está agora mais disponível, né? Você está mais pronto para ser usado por ele para alcançar aquela pessoa. Então, a oração termina sendo
um comprometimento nosso naquilo que a gente está pedindo a Deus. Tá? Muito bem, vamos aqui para o verdadeiro culto ao Senhor Deus. Tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui nos comentários o resumo disto. Aqui. O verdadeiro culto ao Senhor Deus. O grande exemplo, né, de culto a Deus que a gente quer mostrar hoje é você ser bênção em sua casa. Simples, né? Mas você ser bênção na sua casa, na sua família, é só 1 milhão de vezes melhor do que o blá 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 do domingo. Domingo é ótimo, mas você ser bênção em sua casa é só 1 milhão de vezes maior, né, o culto que você presta a Deus. Ser bênção em sua casa. Ser instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Ser instrumento de Deus para deixar as pessoas mais felizes. Ser instrumento de Deus para, não é? Aqui tem aqui, ó, ser motivo de alegrias, harmonias e comunhão na sua casa. Este é um verdadeiro culto a Deus. Né? Ser lembrado como bênção e boa convivência. Quando você é lembrado assim, é porque você está fazendo a coisa certa. Né? Por que a gente faz isso? A gente quer, em nome de Jesus, alcançar o coração do outro. Quando você é lembrado como bênção e boa convivência, você, né, está cumprindo o seu papel de luz e de sal, porque Deus quer abençoar aquela pessoa e você é um instrumento para isso. Né? Imitar Jesus no respeito, tolerância e amor para com todos dentro da sua casa. Percebe como isso é mais rico, né? Esse é um culto maior, mais abençoador, mais produtivo, que alcança mais o coração de Deus, né? Ficar dengando, ficar bajulando, ficar elogiando Deus naquela conversaria, naquela coisa que a gente faz sempre, como se fosse a coisa mais importante do mundo, isso tem lá o seu valor. Mas você ser instrumento dele para abençoar pessoas, esse é o verdadeiro culto ao Senhor Deus. Dentro da sua casa é um bom começo, né? É um bom começo. Se isso não acontece, né? Se isso não acontece, o culto elogio, aquele culto do domingo, fica sem valor, né? Cultuar primeiro começa, olha, vamos, já que estamos falando da casa, da família, cultuar a Deus começa na família. Pode até terminar lá no culto junto com outros, mas é na família que começa, né? A verdadeira adoração ao Senhor Deus. Quem é bênção em casa não consegue deixar de ser bênção, não consegue deixar de ser bênção exatamente em qualquer outro lugar, tá? A casa é um grande treino que a gente exerce neste mundo. Vamos aqui para o texto bíblico, Colossenses capítulo 4. Colossenses 4. Aqui em Colossenses capítulo 4, nós estamos ainda na primeira parte, né, tirando o primeiro versículo, que pertence ao assunto do capítulo 3. Então, temos aí outras instruções. Paulo dando outras instruções, finalizando a sua carta aos Colossenses. Então, ele coloca aqui, versículo 4. Para que eu o manifeste como devo falar. Aqui ele pedindo a oração a favor dele, né? Orem por mim, lembra do versículo 2 e 3? Orem por mim, para que Deus possa abrir as oportunidades, né? E a gente comentou até sobre isso. Ontem nós conversamos sobre isso. Aí no versículo 4 ele diz, para que eu manifeste para que eu o manifeste como devo falar, né? Então, é preciso... Eu ia falar que é preciso sabedoria para pregar. Não, é preciso sabedoria para testemunhar, né? Para que o testemunho seja... Lembra do que Jesus falou, né? Somos luz do mundo, sal da terra.
E precisamos estar fazendo isso no mundo, para que o mundo veja as vossas boas obras, ou seja, para que o mundo veja que vocês são luz e sal e glorifique ao vosso Deus. Então o objetivo é glorificar o Senhor Deus. Então aí tem a ver com a sabedoria, não é testemunhar e testemunhar de uma maneira que produza esse resultado, tá? Agora, sobre a pregação, a gente precisa somente descansar mais. Descansar de que o Espírito Santo sabe fazer a obra dele. Não é o meu argumento, não é o meu convencer, não é a minha estratégia de pregação, é a minha instrumentalidade para que o Espírito faça a obra dele. Quem convence de verdade, né? Não é convencimento intelectual, não. Quem convence de verdade o coração do homem, né, a alma do homem, é só o Espírito. Então precisamos descansar um pouquinho mais nisso, porque às vezes a gente fica numa angústia muito grande, principalmente aqueles que são pregadores, aqueles que são evangelistas, ficam numa angústia tão grande porque sentem a necessidade de encontrar palavras certas, argumentos certos, ilustrações certas para convencer as pessoas que estão ouvindo, principalmente se elas não forem crentes, não forem religiosas, não forem, né, não tiverem passado pelo novo nascimento. Então, precisamos descansar mais no Espírito. Quem convence não vai ser a minha pregação. Quem convence não vai ser os meus argumentos. Quem convence aquelas pessoas não vai ser a minha entonação de voz, não é? Não é o meu jeito de falar, não é as palavras que eu vou usar, não é isso, a gente precisa sair disso. E quando eu convenço pessoas com essas coisas, eu, na verdade, não estou convencendo como deveria, é um convencimento apenas intelectual. E o convencimento intelectual não leva ninguém à verdadeira conversão. Entende? É preciso que seja o Espírito, porque o Espírito, ele produz o convencimento correto. E muitas vezes o que falamos, os argumentos que usamos, até atrapalha na cabeça daquela pessoa lá, atrapalha a ação do Espírito. Então, quanto mais a gente descansar de que o Espírito Santo sabe fazer a obra dele, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e de levá-lo a uma conversão, quanto mais confiamos nisso, mais a gente descansa, né, a esse respeito. A gente começa mais a se preocupar em pregar a Bíblia do que pregar argumentos maravilhosos para convencer as pessoas, tá? Sempre lembrando que a palavra de Deus não precisa de defesa. E a gente é muito tentado a isso, porque a gente vê pessoas desacreditando, a gente vê pessoas falando coisas contrárias. Então a gente passa a ter a ideia de que devemos agir como advogados, né, de defesa da palavra do Senhor. Ela não precisa de defesa. Ela sozinha se defende. Entendeu? A gente precisa descansar nisso. Né? A gente tem se angustiado muito com isso. Mas eu queria chamar a atenção agora do versículo 5. Tá? Quando ele diz assim, andai em sabedoria, presta bem atenção, porque isso é importante para nós que somos, né, que somos luz e sal. Ser luz e sal é atender a essa orientação aqui do versículo 5 que Paulo está dando. Ele diz assim, andai em sabedoria para com os que estão de fora, usando bem cada oportunidade. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, aqueles que estão fora da fé, aqueles que não estão alcançados pela salvação do Senhor, aqueles que não passaram pelo novo nascimento, né? Andem preocupados e atenciosos e com sabedoria com essas pessoas. Elas são fundamentais para o Senhor. Deus, lembra do amor e da equidade? Deus ama muito você e ela, mas Deus tem uma atenção especial para com ela, porque ela ainda não está salva. Então, é algo que deve receber nossa atenção, né, especial. Ontem eu estava conversando com alguém, ouvindo a pessoa, e ela falando, né, ela citou um exemplo de
de quantas vezes os cristãos recebem bullying, recebem críticas, recebem... Ele usou um termozinho, né, muito assim, mais ou menos pesado, como se fosse uma coisa muito ruim para os cristãos. Ao mesmo tempo que ele estava falando isso, eu estava lembrando de quantas vezes as pessoas lá de fora recebem críticas e reclamações e murmurações da nossa parte em relação a elas. Quantas vezes? Será que elas falam mais mal de nós do que nós falamos mal delas? Será que elas criticam mais a gente do que a gente critica elas? Será que elas rejeitam, né? Rejeitam mais a gente do que nós rejeitamos a elas? Porque a gente rejeita demais. A gente critica demais, a nossa prepotência é grande demais, a gente reclama demais delas, não é? A gente fala muito mal delas, a gente faz questão de espalhar coisas ruins sobre elas. Será que o que elas fazem conosco é pior do que o que a gente faz com elas? Será que o que a gente faz com elas tem a ver com dar a outra face? Andar a segunda milha? Querer aos outros aquilo que, que queremos que façam com a gente? Deu para entender? Então, andai com sabedoria. É isso que Paulo está chamando a atenção. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, usando bem cada oportunidade. Elas são fundamentais para o amor de Deus. Deus tem um anseio grande por essas almas e estão diante de você. Todo momento, em todo lugar, na escola, no trabalho, em casa, na vizinhança, na amizade, nas redes sociais, elas estão diante da gente, né? Andai com sabedoria. Essa é a preocupação de Paulo, não é? Nesse versículo 5 do capítulo 4 de Colossenses, tá? Muito bem, vamos falar aqui um pouquinho sobre liderança, usando o texto bíblico. Liderança espiritual, né? A liderança espiritual, estamos na segunda-feira, a gente está para falar sobre liderança espiritual responsável pela espiritualidade do rebanho. E na terça-feira a gente vai estar sempre falando, sempre que possível, a respeito de liderança espiritual responsável pela existencialidade do rebanho, tá? Os diáconos, digamos assim, né? Lembrando que diácono pode ser qualquer função dentro da igreja que atue para abençoar, para facilitar, para ajudar as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo ali, daquele rebanho, tá? Então, a gente vai chamar a atenção aqui, já falamos aqui sobre o capítulo 6, né, recentemente. Então, nós temos aqui o capítulo 3 de 1 Timóteo, nós temos o versículo 8 que diz assim: da mesma forma, os diáconos sejam sérios. Os diáconos sejam sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Tá? Então, todos aqueles que atuam na liderança espiritual do rebanho, não é? E que não é responsável pela espiritualidade, mas pela existencialidade do rebanho, então tem essa orientação de Paulo aqui que ele dá a Timóteo, tá? Aqui, fazendo, né, aquela visão terapêutica do texto, diz assim, o título é Testemunho de Líderes. Então, veja, esta segunda modalidade de liderança espiritual deve tomar para sua vida as qualificações já mencionadas à modalidade anterior. Fazendo isso, será a pessoa reconhecida como boa e firme, comprovada como sem vícios
e ambições danosos a si, ao rebanho que faz parte, à coletividade social e ao seu testemunho cristão. Tá? Então, essa é a primeira palavra. Lembrando que Paulo aqui não está como que orientando. Paulo está dizendo a Timóteo, né, como ele deve orientar, como ele deve proceder com os diáconos, né, que ele puder ensinar, que ele puder orientar no trabalho que ele estava fazendo. Tá? Muito bem. Eu vou dar aqui uma opinião que eu li agora, recentemente, e que, né, já que temos nos preocupado em observar o nosso testemunho como cristãos neste mundo, o que temos falhado em relação a sermos luz e a sermos sal. Então eu li essa frase aqui e entendi que seria muito bom a gente, pelo menos, ler ou fazer algum comentário sobre esse texto. Ele diz assim: Deus, presta sua atenção nisso, não é? Provavelmente, não sei, foi uma pessoa não salva que escreveu. Ela diz assim: Deus nos livre de um país cristão. Presta sua atenção. Deus nos livre de um país cristão. Frase chocante, não é? Mas eu me refiro a esse cristianismo sem Cristo, não é? Sem amor, sem compaixão, sem misericórdia. Eu me refiro a esse cristianismo de imoralidade vazia, de coronéis da fé, de exploração sobre o pobre, de mercantilização da religião. Deus nos livre de um país cristão. Deveria ser o contrário, né? Mas essa é a visão que o mundo tem da gente. Tá bom? Isso não ajuda em nada o evangelho. Isso não facilita as pessoas a entenderem sobre o amor de Deus. Pelo contrário, nós temos passado a ideia de um Deus vingativo, de um Deus perseguidor, de um Deus cheio de raivas, cheio de ódios, um Deus que manda dar a outra face, mas ele não dá. É um Deus que manda a gente andar a segunda milha, mas ele não anda, porque ele quer se impor de qualquer forma, sob qualquer pretexto, sobre as pessoas. Tá? É isso que a gente tem mostrado ao mundo. Não somos representantes do reino de Deus neste mundo? Não é? Nós não somos deste mundo. Nós estamos representando o reino de Deus neste mundo. E é isso que a gente tem mostrado. Né? A gente que eu digo é a maioria, o cristianismo que está aí, que sempre esteve na história da humanidade. É esse o reino que a gente tem representado neste mundo. É assustador. Viu? Se o céu for isso que a gente tem mostrado ao mundo, é assustador ir para o céu. Tá bom? Seria um outro inferno diferente. Muito bem. Vamos aqui para o Facebook. Eu vou colocar aqui alguns temas que as pessoas podem escolher para a gente conversar, ou outro tema qualquer, tá? Caso queira, tá aqui nos comentários. Certo. Deixa-me ver aqui a imagem que nós temos aqui atrás. Deixa eu sair um pouquinho para mostrar. Aqui está Jesus, né, conversando com várias pessoas, com vários doutores, e provavelmente esses que estão em pé foram doutores da lei, doutores do judaísmo que chegaram naquele momento, e ali sentado ao redor deles estão aqueles que antes estavam ouvindo, provavelmente aqui no templo, né? Pelo que eu estou vendo aqui, provavelmente seja lá no templo que essa reunião está acontecendo. Vamos às postagens. Deixa eu botar o Facebook aqui à vista. Aqui, deixa eu atualizar aqui o Facebook. E aqui eu vou colocar ele aqui na tela. Não entrou, não?
Deixe-me ver. Pronto, está ele aqui, né? O Facebook. Vamos ver o que é que ele tem aqui para nós. Aqui nós temos o culto de hoje, né? Já temos aqui 2 pessoas que curtiram. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui os nomes delas. Não está mostrando. Está aqui, pronto. Aqui nós temos a Ivete Espíndola e temos o Ebenezer Freire de Souza, não é? São 2 pessoas, 2 queridos que curtiram o culto de hoje, por enquanto, né? E aqui tem os assuntos que colocamos, tem aqui o bom dia da irmã Ivete. Bom dia, irmã Ivete. Vamos ver aqui sobre o dia de hoje. O dia de hoje. Deixa eu botar aqui meu rosto aqui na tela. Pronto, tá aqui. Então vamos lá. O dia de hoje, o mês a gente já sabe, né? O mês amarelo, atenção ao suicídio, o mês verde, pela atenção à doação de órgãos, e o mês vermelho, pela atenção ao coração, à saúde do coração. E o dia 7 é o dia feriado da proclamação da independência do Brasil, 1822. É claro que tudo isso é só história, né? E é história mesmo, porque é tudo são jogadas que a história vai fazendo e que a gente vai aceitando como sendo esse dia, né? O dia da independência e essa coisa toda. Na verdade, outras guerras houveram, né? Para poder haver essa independência, outras aconteceram. Então, aliás, nem independentes ainda somos totalmente, né? Não somos independentes. Tem muita gente fora do país, muito dinheiro fora do país que manda no país mais do que até os governantes, manda mais do que o legislativo e o executivo e o judiciário. De longe, eles mandam mais do que todos esses aqui. Basta os interesses deles serem comprometidos. Então, veja, é o dia também da dedicação, né? Dia da proclamação da independência do Brasil e da dedicação. Dia Nacional do Grito dos Excluídos, né? Dia Nacional do Grito dos Excluídos, dos verdadeiros patriotas do país. É o Dia Internacional dos Trabalhadores explorados pelo capital e da atenção com o clima do planeta. Nascimento de Isabel, né? Isabel, rainha da Inglaterra, né? 1533, tá? Esse é o dia. Tem outros comemorativos desse dia, mas esses são alguns que que a nossa pesquisa alcançou. Aqui tem uma entrevista ontem com o Jonatas a respeito. Aqui tem opções de uma mulher ante um casamento infeliz. Então conversamos um pouquinho com ele sobre este assunto. Aqui tem um vídeo estudo sobre igreja, virtudes e defeitos de uma igreja, tá? Tudo no mundo tem defeitos e virtudes. E aqui esse vídeo estuda as virtudes e os defeitos que um grupamento, né, de pessoas, né, joio e trigo, né, promovem, né, juntos. Então, igreja, virtudes e defeitos. Aqui tem um vídeo sobre a volta de Jesus. Então, ele estuda esse assunto, né, a importância dele naquela época, né, tanto para os judeus que não acreditavam em Jesus, mas acreditavam na vida de um Messias, né, a cultura apocalíptica e a própria volta de Jesus Cristo. Então, esse vídeo estuda exatamente isso. Aqui tem também um vídeo estudo sobre a fé. Aqui tem considerações sobre a fé. Os 10 maiores impactos da igreja primitiva em Jerusalém. Muito interessante também. O que isso, né? A presença daquela igreja naquela cidade e o resultado daquela presença. Os salmos mais preferidos na Bíblia. E também é um estudo que tem aqui. Aqui tem um banner convidando as pessoas para o culto matutino e os temas que a gente trabalha nesse culto matutino. Aqui tem um banner, né, um vídeo pequeno, né, com
meu próximo aniversário e eu homenageando minha esposa como sendo um presente, né? Um presente para a minha vida e esses anos de casados. Aqui tem um banner falando sobre o meu quarto pastorado, né, o que estamos vivendo atualmente, como é que Deus tem atuado, tem nos usado para a glória dele. Aqui tem a cultura apocalíptica, né? Apócrifos, textos apócrifos que foram usados pelos escritores bíblicos para poder usar como ilustração aos ensinos que eles estavam dando, né? Você vai ver lá, por exemplo, em Judas, inclusive foi, segundo estudiosos, foi um dos motivos porque que Judas demoraram para aceitar Judas como livro inspirado. Você vê Judas lá dizendo da luta de Gabriel, não é? Do anjo Gabriel com Satanás. Eles brigaram pelo corpo de Moisés. Então isso aí é da cultura apocalíptica, não é um fato real. É da cultura que desenvolveu esta informação, né? Mas é da cultura. E Judas utilizou. Jesus falou sobre o julgamento do último dia, né? As nações estavam diante dele, os que estavam de um lado, do outro lado. Aquilo também é da cultura apocalíptica. Jesus usa aquilo para falar a respeito do mundo e para onde cada pessoa vai. Tem outras coisas que também Jesus usou e que era próprio dessa cultura apocalíptica mencionada aqui. Aqui tem um convite para a plataforma do Psicalme. Aqui tem uma palavra do PNL. Se você quer resultados diferentes, tenha atitudes diferentes. Não adianta fazer as mesmas atitudes e querer resultados, né, diferentes. Aqui tem uma lista de assuntos que nós temos escrito para um site aqui na cidade. Então já tem aqui vários temas que foram trabalhados nesse sentido, né? Aqui tem um vídeo que ontem nós mencionamos, nós colocamos aqui, onde esse senhor, esse pregador, está pedindo desculpas às pessoas pelo nosso comportamento cristão. Pelo nosso comportamento cristão diante delas. A nossa facilidade de julgá-los, a nossa necessidade de condená-los. Então ele pede desculpas e é muito interessante a palavra dele nesse sentido. E aqui o culto de ontem. E aqui tem as pessoas que curtiram até agora o culto de ontem. Então temos o Marcos Souza, a Ivete Espíndola, a Cristina Mota, o Luciano Avelar, o Adiraldo de Jesus. Então são pessoas queridas que estiveram conosco e que curtiram o culto de ontem, tá? Deixa eu ver se tem algum tema aqui que eles colocaram para a gente conversar um pouquinho. Deixe-me ver aqui. Não temos, né? Nenhum tema específico para a gente conversar. Então vamos ver aqui. Deixa eu ver se abre o assunto para a gente então conversar um assunto. A gente já começou a falar sobre a graça, né? A graça de Deus. Então a graça tem aqui aqui o texto bíblico fala que a graça, né, abundou, então nós estamos numa situação e a graça superabunda, vai além das nossas deficiências. A graça é um kit de ações divinas, né, para nos salvar, para nos levar à salvação. A graça tem a ver com sabedoria, tanto da parte de Deus como a sabedoria que Deus concede a cada um de nós para que sejamos luz, para que sejamos sal, né? Para que vivamos de maneira sábia na convivência com as pessoas que Deus quer alcançar, salvar através da gente. Então tem a ver com sabedoria. Está entre as doutrinas fundamentais, pelo menos para o cristianismo. Quais são as doutrinas fundamentais? Só a fé é suficiente para salvar.
Só a Bíblia é a palavra de Deus e somente a graça de Deus é que nos prepara para a eternidade. Então faz parte das doutrinas fundamentais. Aqui vai ter um momento, né, dentro dessa sequência aqui, que vai falar quais são os objetivos da graça. E os operadores da graça é o Espírito Santo, né? A fé que o Espírito coloca em nós, o próprio Jesus, o próprio Deus. Esses são os operadores, eles é que organizaram, né, a graça e é quem executa todos os atos que a graça coloca, né, para que a gente possa desfrutar dessa salvação, apesar de não sermos dignos, apesar de não sermos merecedores. A graça também é outra coisa importante que a gente tem que ter em mente, é que a graça de Deus é um plano de salvação, tá? Deus, na sua sabedoria, Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, estabeleceu que a melhor maneira, o melhor plano para salvar um enorme número de pessoas, quer dizer, um enorme no sentido do resultado de outros planos, né? Vamos somente para você ter uma ideia. Digamos que um plano alcançaria 100 milhões de pessoas, né, em toda a história da humanidade. Um segundo plano alcançaria 102 milhões de pessoas, mesmo que fossem diferentes do primeiro grupo. Um terceiro plano salvaria 200 milhões. E o outro, em um quarto plano, 200 milhões e um a mais. Então, Deus, com seu amor e querendo salvar o maior número possível de pessoas, então escolheu, não é, o plano D, o plano 4, que é o de salvar 200 milhões que eu falei, não foi? Mais um. Então, aquele plano que salvaria mais gente, esse plano foi o que ele escolheu. Por que isso? Porque para Deus todas as almas têm o mesmo valor. Entendeu? Não tem alguém que seja melhor do que outro, mais importante. A Bíblia chega a dizer assim claramente, com Deus não há acepção de pessoas. Porque, inclusive também a Bíblia explica, em Gálatas, ela diz que Deus, para poder atuar com seu amor na humanidade, ele colocou todos debaixo do pecado. Isso quer dizer que tinha sempre uns melhores, uns menos piores do que outros. Né? Tinha sempre uns menos piores do que outros. Mas, para poder agir da mesma forma, ele então entende, ele vê todos na mesma linha, na mesma situação. E aí ele então atua para salvar dessa multidão de gente que está no mesmo nível, com a mesma importância, com o mesmo valor, ele parte para salvar o maior número possível dessas pessoas, tá bom? Então não há acepção, não é? Ninguém é melhor do que ninguém. Eu sou, para Deus, tão valoroso quanto aquilo que eu pudesse imaginar como sendo o pior pecador do mundo, o pior pecador da humanidade. A gente tem ideia de que o pior foi Hitler, né? Pois bem, eu sou tão pecador quanto Hitler. Para Deus, eu tenho em mim mesmo, né? Em mim mesmo, eu sou tão valoroso para Deus quanto Hitler. Né? Eu não sou melhor do que ele. Então, ele age como sendo todos nessa mesma importância. Então, o projeto, o plano de salvação, ela é considerando que todos tenham esse mesmo valor e que ele quer alcançar, então, o maior número possível dessas pessoas. Tá bom? Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa da graça aqui para a gente chamar a atenção. Graça. Sim, aqui está falando também de plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos tem a ver com a graça. Porque quando Deus estabeleceu qual seria a melhor época para Jesus vir ao mundo, né? Qual seria a melhor época?
qual a época que, pelos resultados, o maior número possível de pessoas seriam salvas? Então, essa aí seria a plenitude dos tempos. O momento mais propício, o momento mais, né, que facilitaria muito esse número maior de pessoas. Então, é nesse momento que a Bíblia, é nesse momento que Jesus veio ao mundo. E a gente pode facilmente perceber o quanto aquela época foi o ideal, né? Naquela época, entre outras características, todo o mundo conhecido, né, todo aquele mundo alcançado pelo Império Romano, falava quase que um mesmo idioma, né? Quando Roma dominou o mundo falava grego, tá? Porque a Grécia, ela, no seu domínio, ela alcançou muito mais territórios sobre a face da terra do que Roma, né? Então, essa cultura grega espalhou-se para todos os lados. E Alexandre se preocupou em pegar essa cultura mesmo e, né, distribuir no mundo todo para que todo mundo ficasse sabendo dessa cultura. E aí, quando o evangelho veio, Roma já dominava o mundo e essa língua grega já estava espalhada. Então, isso facilitou a pregação do evangelho. O Novo Testamento, basicamente, foi escrito em grego. E grande parte daquilo que Jesus falou, grande parte daquilo que os apóstolos falaram, foi em grego. Tá? Eles usavam muito... Tem um outro idioma, que eu esqueci o nome. Mas eles usavam muito aquele idioma, um outro idioma. Mas o grego era a língua universal. Todo mundo falava isso. Então, e por que isso foi o melhor momento? Porque quando o mundo se espalhou, né, quando mais descobertas foram feitas, quando a humanidade se desenvolveu, e lembrando que o crescimento da humanidade é geométrica, não é 2 mais 2 mais 2, não é assim não, 2 vezes 2, 1 vezes 2, 2 vezes 4, 4 vezes 8 e assim por diante. Então, com isso, o evangelho que já estava distribuído com aquele povo daquela época também se espalhou, não é, com essas descobertas e esses desenvolvimentos outros. Outra coisa que facilitou, além do idioma, né, é o fato que naquela época havia o que a história chama de Pax Romana, ou seja, não haviam guerras. As nações todas, as pessoas viviam, andavam de um lado para outro, de uma nação para outra, sem problemas, sem guerras, né? Facilitou muito para que os cristãos, que foram expulsos junto com os judeus... Por que os cristãos foram expulsos de Jerusalém? Foram expulsos porque estavam tão atrelados, né? Não desgrudavam dos judeus. Os judeus é que foram expulsos. Mas o Império Romano entendia, né, que pela bajulação que nós cristãos fazíamos ao judaísmo, que nós éramos a mesma coisa. Deu para entender? Então, os cristãos foram perseguidos não por serem cristãos, mas porque eram confundidos com os judeus, com o judaísmo. Aí foram obrigados a sair de Jerusalém, expulsos dali, e foram então para outros locais. E como não havia guerra, isso facilitou para que eles fossem para como é que chama? Que é a Ásia Menor, que hoje é a Turquia, né? Fossem para outros locais do mundo e ali se estabelecessem e ali o evangelho fosse né, mais distribuído para outras pessoas. Então há vários motivos, né, que faz a gente entender que a plenitude dos tempos foi exatamente a melhor época para a vinda de Jesus ao mundo, tá? Muito bem, vamos agora para o nosso momento de oração. Deixa eu botar aqui o assunto das nossas orações de hoje, né? Hoje é terça-feira, então vamos orar. Ok.
Oração, né, de hoje. Agradecer pela paciência de Deus conosco e pedir que Ele continue dando mais paciência com os outros. Nós não vamos orar por negócio de Brasil, negócio de nação. Não vamos orar por isso, não. Tá bom? Isso aí é uma manipulação que estão fazendo com a gente. Tá? Vamos orar pela nação. Vamos orar pelo Brasil. Não, isso aí é manipulação. Estão nos manipulando. A gente não pode deixar que usem a fé que a gente tem para nos manipular, tá? Vamos orar agradecendo a Deus pela paciência dele conosco, inclusive neste assunto, tá? E pedir que ele continue nos dando paciência com as outras pessoas, inclusive com aquelas pessoas que não pensam como a gente, que não acreditam como a gente, que não praticam a religião que a gente pratica. A gente precisa ter muita paciência com eles, porque Deus tem paciência conosco e Deus quer abençoá-los através da nossa paciência com eles. Tá? E muito do que estão fazendo por aí, negócio de oração pela nação, é justamente para a gente não ter paciência com aqueles que, se por acaso estiverem fazendo, né? Se por acaso estão batendo na nossa face, essa oração é para dizer que a gente não deve dar outra. Pelo contrário, é para dar outra. Cristianismo é isso. É andar a segunda milha. Entendeu? Não é essa arrogância, essa briga, essa confusão, não. É dar a outra face. Isso é cristianismo. E o evangelho não precisa de defesa, não. E quando a gente vai defender, a gente atrapalha. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pela tua paciência conosco. A tua imensa paciência conosco. E pedimos, ó Deus, que tu continues dando a nós a tua paciência, para que a gente possa aprender a conviver com amor, respeito, tolerância, aquelas outras pessoas que convivem conosco, aqueles que pensam diferente da gente, aqueles que nos batem numa face, aqueles que nos obrigam a andar uma milha, que a gente aprenda a ter paciência como Cristo teve, com aquelas pessoas que acreditam diferente da gente, ou que, se por acaso fazem, não é? Aqueles que nos perseguem pelo fato daquilo que a gente crê. Que a gente tenha muita paciência e amor, e carinho, e respeito, e tolerância, e menos prepotência com essas pessoas. Nós pedimos isto, Senhor, e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos aqui para os lembretes. Hoje à noite vamos ter uma conversa com Isabel Cristina. Ela vai estar nos falando também sobre família, sobre quais são as opções que uma mulher tem diante de um casamento infeliz. Quais as opções que ela tem para isso, né? E isso está no link 2 da descrição deste culto. O link 13, 14 e 15 você tem 3 cursos que eu chamo a atenção para que você dê uma olhada neles e ver se não serve algum para você. No link 3 temos vídeos estudos, né? Todos os vídeos estudos que a gente tem disponível na internet, que já foram colocados por nós. E amanhã a gente vai estar falando sobre recados bíblicos aos ricos. Tá? Amanhã a gente vai estar conversando sobre isso. Deixa eu colocar aqui. O que é que eu vou colocar aqui? A oração já coloquei no já, né? E aqui, hoje é terça-feira, é um ótimo dia para repensar sua vida com sua família, né? Virtudes de cada um, respeito, diferenças, amor para com cada um do jeito que eles são. Na sua rede social, divulgue respeito e tolerância em Jesus. Tá? Diga isso para as pessoas. Tem muita gente precisando ouvir isso. Respeito e tolerância às outras pessoas por amor a Jesus. Tá? E hoje, que seja um dia maravilhoso, né? Dia abençoador para você e para todos que estiverem contigo nesse dia. Tá? A gente vai se despedindo aqui, vou colocar aqui a musiquinha e a gente vai dando o abraço final nesse momento do culto ao Senhor. Que Deus continue lhe abençoando. Que seja um dia especial, maravilhoso na sua vida e no seu relacionamento com Deus e com a vontade de Deus. Tá? Até mais.